Nós temos pensado nesses últimos domingos à noite sobre os alvos do discipulado cristão. E hoje eu quero encerrar esta série de 3 mensagens que tem este foco. Todos sabemos que somos discípulos de Jesus. Muito obrigado. A questão é, qual é o alvo desse discipulado? O que Deus espera de nós como discípulos do seu Filho Jesus? Nosso grande alvo, meus queridos irmãos, como discípulos de Jesus, numa palavra ou numa frase, é sermos semelhantes ao Mestre Jesus. Sermos semelhantes ao Mestre Jesus. Não apenas Jesus nos convidou diretamente a segui-lo e a imitá-lo em tudo, mas este é o propósito de Deus desde a eternidade. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, nós lemos assim: Deus predestinou o seu povo para serem conformes à imagem do seu Filho. Lembre-se que na queda nós perdemos esta imagem, ainda que haja resquícios da imagem de Deus em cada ser humano, mas nós não temos mais a plenitude desta imagem em nós. E Jesus Cristo veio exatamente com esse propósito, para resgatar a imagem de Deus em cada um de nós. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando começamos esse processo do discipulado, esta imagem começa a ser restaurada. E aí nós lemos que todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, vai transformando a nossa vida para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Este é o desejo de Deus e isso acontece na nossa vida na medida em que nós permitimos. Isso está em 2 Coríntios 3, 18. E esse processo de transformação que vai sendo realizado pelo Espírito Santo, ele tem um grande alvo. 1 João capítulo 3, versículo 2, nós lemos: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que esse texto nos mostra é que esta obra de Deus da nossa vida, ela será concluída plenamente no futuro. Não sabemos com detalhes o que seremos, como seremos. E, na verdade, nós não temos nem a necessidade de saber todos esses detalhes. Basta sabermos e nos alegrarmos com esta esperança de que estaremos com Cristo e seremos semelhantes a Ele. Então, nós temos nestes 3 textos, meus irmãos, 3 perspectivas. Lá no passado, Deus predeterminou que iria resgatar a sua imagem em nós através do seu Filho. No momento presente, uma vez que recebemos Jesus, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. E por final, este propósito de Deus será completado na nossa vida no futuro, quando o Senhor Jesus voltar e nós recebermos um novo corpo glorificado. A proposta então de Deus tem como alvo maravilhoso sermos semelhantes a Jesus. E quando nós pensamos em ser como Jesus, há uma qualidade, há algo que se destaca dentre todas as qualidades que uma pessoa pode ter, que é exatamente o amor. O amor a Deus, como temos falado, o amor ao próximo, amor como fruto do Espírito Santo na nossa vida, do qual derivam os demais frutos, amor que desenvolvemos na comunidade de fé, na comunhão da igreja, amor que nos leva a servir o próximo, amor aos marginalizados. Sobre tudo isso falamos nos sermões anteriores. O chamado do amor é geralmente um chamado sedutor. Certamente muitos acolheram de bom grado esta proposta de Jesus, chamando-os para que eles pudessem ser pessoas amorosas. As pessoas gostavam de ouvir esta mensagem de Jesus. Mas houve um determinado momento, houve uma parte deste chamamento em que o que os ouvintes de Jesus escutaram foi algo extremamente desafiador. E eu diria que talvez este seja o aspecto mais difícil, mais desafiador de nossa caminhada
como discípulos de Jesus. O mais difícil de colocarmos em prática. Lembremos que os contemporâneos de Jesus Cristo viviam em uma situação de cruel opressão do Império Romano. O abuso dos poderosos era muito forte. E aí, então, Jesus Cristo traz uma palavra que é extremamente surpreendente. E talvez até escandalizasse a muitos. Talvez alguém dissesse, só um louco poderia propor isso que Jesus Cristo ousou propor. E o que foi? Vamos ler lá em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Escute essas palavras de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os perseguem. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Qual é o desafio aqui, meus irmãos? Primeiro desafio que eu quero destacar. Grande desafio. Talvez o maior desafio de um discípulo de Jesus Cristo, um alvo a ser perseguido, é tratar os inimigos dando uma resposta não violenta. Tratar os inimigos dando uma resposta não violenta. Jesus Cristo chega a dizer que o discípulo que age desta maneira, verdadeiramente ele se identifica como um filho de Deus. Na sequência deste texto, nós temos aquela outra palavra de Jesus, sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celestial. Este é um grande desafio. Lembre-se bem, o povo judeu tinha algumas ideias muito claras. O Deus de Israel é o Deus que conduz a história impondo a sua justiça, muitas vezes, de uma forma violenta. É o que eles sabiam e percebiam acerca de Deus até aquele momento. O Êxodo narra uma experiência de opressão de Faraó sobre os hebreus. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo. E ele interveio na história de uma forma violenta, vingando-se daquela opressão tão injusta. Se eles adoravam ao Deus verdadeiro, era precisamente por esse poder. Porque a violência do Deus era maior do que a dos outros deuses. E o povo pôde comprovar isso repetidas vezes, quando havia uma situação de afastamento do povo de Deus, eles se arrependiam e clamavam ao Senhor, e o Senhor intervia e dava a vitória para eles, e muitas vezes havia uma grande destruição. Só com a ajuda violenta de Deus, podemos dizer, eles puderam conquistar a terra prometida, e num certo sentido, reconquistá-la em outras ocasiões. Houve um momento de crise na história do povo, quando eles ficaram longe da sua terra. Mas eles reconheceram que eles estavam lá na Babilônia, no exílio, pelos seus próprios pecados. E houve um tempo de restauração, em que Deus agiu de uma forma muito forte, e eles puderam então vencer os inimigos e voltar para sua casa. Agora, novamente, eles estavam debaixo da opressão romana. E os anos haviam se passado, e o povo certamente estava pensando, já é tempo da remissão. Já pagamos pelos nossos pecados, já não temos mais o nosso rei, estamos desestruturados. E esta ideia de que Deus viria novamente para intervir na história e destruir os inimigos do seu povo era muito forte nos dias de Jesus Cristo. Ninguém duvidava da força de Deus e da sua busca por justiça. Todos esperavam, por assim dizer, um Deus vingador. Tanto que no Salmo 94, versículo 1, era uma oração que certamente era repetida muitas vezes pelo povo. Deus da vingança, Javé, vingador, manifesta-te, levanta-te, juiz da terra, e dá aos soberbos o que eles merecem. Mesmo no Antigo Testamento, era essa perspectiva que acompanhava o tempo todo. Davi, por exemplo, quando atuava e quando ele pedia a intervenção de Deus, ele pedia nesta perspectiva de que Deus é um Deus justo e que daria uma situação de justiça para o seu povo. O próprio Salmo 139, versículos 21 e 22, nós lemos assim: Senhor, como não vou odiar os que te odeiam e desprezar os que se levantam contra ti? Sim, odeio-os com ódio implacável, considero-os como meus inimigos.
Nos dias de Jesus, havia uma comunidade religiosa muito famosa, de homens que esperavam, de fato, homens e mulheres que esperavam essa intervenção de Deus, de forma forte, de violenta. E eles tinham algumas filosofias que retratam bem esse tipo de mentalidade. Eles diziam, por exemplo, o seguinte: amem tudo aquilo que Deus escolhe amar e odeiem o que Ele rejeita. E eles chegavam a dizer o seguinte: amar todos os filhos da luz, cada um segundo a sua sorte e desígnio de Deus, e odiar todos os filhos das trevas, cada um segundo sua culpa e vingança de Deus. Esta comunidade, segundo os historiadores, ela excluía do seu seio os coxos, os cegos, os surdos, os mudos, os dementes, provavelmente porque eles não teriam condição de, na batalha final, lutar a favor da justiça. Aquela luta em que Deus iria promover a libertação do seu povo, do povo de Israel. Era esse o contexto dos dias de Jesus. Era esta a interpretação da lei que muitos mestres faziam. E vem Jesus então e promete algo novo e surpreendente. Ele diz o seguinte: Deus não é Deus violento. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus compassivo. Ele ama inclusive os inimigos e não está operando no contexto da chegada do seu reino para a destruição de ninguém. Sua grandeza não consiste em vingar-se, castigar e controlar a história por meio de intervenções violentas, destruidoras. Deus é grande, não é porque Ele tenha mais poder do que qualquer outro para destruir os inimigos, mas porque a sua graça está disponível para todos. Graça que faz o sol brilhar sobre todos e a chuva cair sobre todos. Queridos irmãos, a grande verdade é que Deus nem sempre nos dá a justa retribuição daquilo que nós merecemos. Ele não responde à nossa injustiça diretamente com um ato de injustiça, mas Ele nos trata tantas vezes com graça. Ainda que haja a lei da colheita e da semeadura, mas nem sempre esta lei prevalece porque Deus é amoroso. Deus é um Deus acolhedor, é o Pai Celestial, é o Deus perdoador. E esta imagem não coincidia com a percepção que aqueles contemporâneos de Jesus Cristo tinham acerca de Deus. Por isso esse apelo de Jesus, ele bate com tanta força e, num certo sentido, destoa da interpretação que eles tinham da lei e dos outros mestres. Amem aos seus inimigos. Os salmos, alguns deles convidavam ao ódio. A lei, no seu conjunto, pregava a justa retribuição, olho por olho, dente por dente. Então, era uma proposta extremamente revolucionária. Mas sejamos sinceros, esta proposta de amar o inimigo, ela continua sendo uma proposta revolucionária nos nossos dias. Nesses tempos de guerra, nesses tempos em que as pessoas querem se vingar e se impor. Agora, um detalhe importante. Jesus Cristo nunca disse que nós temos que gostar dos nossos inimigos. E essa distinção me faz respirar aliviado. Ele diz que nós temos que amar, não gostar. Gostar de alguém implica em você ter afinidade, em ter alegria, em estar na presença do outro. Significa que você tem um sentimento muito vinculado a valores semelhantes. Você tem prazer em convidar essa pessoa para sua casa, ou para um restaurante, para comer um churrasco, para passar um tempo com você. E essa afinidade, ela pode ser criada por uma série de fatores. Então a Bíblia não manda que você goste de todo mundo. E não é pecado você desgostar de algumas pessoas. E algumas pessoas lá no fundo você dizer, fulano. Você não tem que gostar das pessoas que o perseguem. Mas amar, o amor transcende o sentimento. Como é que nós podemos amar os inimigos? Jesus dá alguns exemplos práticos sobre como esse amor pode e deve ser cultivado no nosso coração. No texto que eu já li, tá, de Mateus capítulo 5, no versículo 43, Jesus diz, eu porém lhes digo, amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Então nós temos aqui um fator muito importante. Ore por aqueles que os perseguem. Não sei quantos de vocês têm alguém na sua cola, perseguindo literalmente. Talvez alguém no seu trabalho,
talvez alguém dentro da sua própria família que age com violência com você e você se sente perseguido. Talvez uma pessoa com quem você se relacionou no passado e com quem teve uma crise muito grande que não consegue lhe perdoar e lhe perdoa, e você não consegue perdoar, a pessoa não consegue lhe perdoar e esta pessoa o persegue. Talvez alguém diz, não pastor, não é alguém tão próximo assim, mas eu me sinto perseguido por o governo A, B ou C. Me sinto perseguido dentro da minha própria terra. A questão é, como é que a gente reage? Como é que a gente lida com esse tipo de situação e de pessoa? Você ora apenas pelos seus amigos, pelos seus irmãos, por sua família? Ou no seu hall de oração está aqueles que você acha que estão prejudicando você de alguma forma? Esse é o grande desafio. Mas além disso, Jesus Cristo diz com muita clareza lá em Lucas capítulo 6, versículo 27. Amem os seus inimigos e façam o bem aos que odiarem vocês. Coisa complicou mais ainda, né? Orar ainda vai, mas fazer o bem ao inimigo significa perceber uma necessidade dele e, sendo possível ajudá-lo, prestar essa ajuda. Contribuir para que a vida dele seja melhor, para que ele tenha uma vida mais digna. Então observe, há uma diferença nessa expectativa de uma intervenção sobrenatural de Deus destruindo os inimigos. E agora Jesus Cristo diz, não, Deus ama a todos. Ele odeia o pecado, mas ele aceita os pecadores. Ele não é o destruidor da vida, ele quer curar, ele quer restaurar. E ele nos chama para isto, porque a justiça de Deus, ela não vai se impor pela força. Pelo menos não nessa dispensação. Pelo menos não antes da consumação dos séculos. Jesus Cristo, então, frustrou a expectativa de muitas pessoas, como eu sempre tenho falado, porque eles esperavam um Messias guerreiro, aquele que queria impor a justiça de Deus na terra. Mas o reino de Deus não se implanta pela força das armas. Não se implanta o reino de Deus pela força bélica, em nenhum contexto. Mas se este não era o Messias que eles esperavam, se Deus não vai intervir de forma violenta, fazendo justiça aos pobres, punindo os poderosos, os opressores de Roma, devemos abandonar toda a esperança de um mundo mais justo? Jesus, na verdade, além de nos convidar a orar e a fazer o bem, ele propõe algo revolucionário, difícil de ser praticado, mas que não é uma utopia. Ele propõe a prática da resistência não violenta à injustiça. A maneira como nós tratamos os nossos inimigos, aqueles que trazem mal para a sociedade, passa por esse caminho. Jesus Cristo não nos dá todos os detalhes sobre como fazer isso, até porque existem diferentes contextos que podem exigir diferentes tipos de ação. Mas ele dá alguns exemplos, dentro daquele contexto histórico onde eles viviam. Ele nos mostra alguns princípios através destes exemplos. E no capítulo 5 de Mateus, ainda no Sermão da Montanha, a partir do versículo 28 até o versículo 31, nós lemos. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Para mim, esse é um dos textos mais difíceis de compreender de toda a Bíblia. Porque Jesus Cristo está aqui propondo algo que parece uma loucura. É importante destacar que Jesus não está estimulando a passividade. Jesus não está dizendo, embora alguns pensem isso, que você deve ser um capacho de todo mundo. Não é uma indiferença, nem uma rendição covarde a uma situação de injustiça. Ele convida antes a nos colocarmos numa posição de confronto passivo, por mais paradoxal que isso possa ser. Para que você possa entender melhor, Jesus nos anima a agir com dignidade, criando uma situação nova que torne mais patente a injustiça e obrigue o violento a refletir e talvez abandonar a atitude.
Não se trata de adotar uma postura vitimista, coitado de mim, mas seguir uma estratégia amistosa que bloqueie toda uma possível escalada de violência. Jesus não está pensando tanto na reação do adversário, em primeiro lugar, quanto naquilo que acontece na vida e no coração do discípulo. Vença a tendência do revide, vença a tendência de bater ou levou. Bater no rosto, nos dias de Jesus Cristo, era uma prática relativamente comum em alguns relacionamentos. Os escravos recebiam bofetadas dos seus senhores. Os latifundiários muitas vezes bofeteavam os moradores pobres de suas terras. Um homem muitas vezes batia assim na sua esposa. O normal era aceitar isso resignadamente, o abuso dos poderosos. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é o seguinte: quando alguém te esbofeteia na face direita, não percas a dignidade diante do teu agressor. Olha nos olhos dele, tira-lhe o poder de humilhar-te, oferece a outra face, faze ver que a sua agressão não teve um efeito sobre ti. Continua sendo tão humano quanto ele ou mais. Quando ele disse a alguém que era arrancar a túnica interior com a qual cobres o corpo, desprende-lhe também o manto que leva e entrega-o. Apresenta-se diante de todos, nu, mas com dignidade. Que o ladrão caia no ridículo e todos possam ver até onde chega a ambição dele. Suponhamos que os soldados de Roma obriguem você a pegar um fardo e caminhar 1 milha. Por que não te mostras disposto a continuar mais uma outra milha? Eles ficarão desconcertados, porque segundo a lei romana é proibido alguém ser obrigado a carregar mais do que 1 milha. Não será uma grande vitória contra Roma, mas mostrarás a tua dignidade e a tua rejeição a esta injusta agressão. Perceberam? Estes podem ser alguns exemplos que nos mostram um princípio. O princípio do amor altruísta. O princípio de um confronto passivo que, num certo sentido, humilha o outro. Uma reação que pega o agressor de surpresa. É pagar o mal com o bem. É a paciência que renuncia à vingança. Não podemos aceitar a ordem bíblica de não resistir ao mal como abrir mão do governo exercer o seu papel de defender a lei e a ordem. Uma é a sua responsabilidade, o seu papel enquanto cidadão do reino dos céus, como discípulo de Jesus Cristo, que é o da não vingança, que é o da não retribuição. Mas Deus deu ao Estado a responsabilidade de manter a lei e a ordem. E você pode utilizar esse recurso também. Não é algo que seja em si pecaminoso. Mas existem situações em que você não terá do seu lado nem o Estado. Existem situações de perseguição no mundo em que você não terá a força da lei para apoiá-lo, porque é uma situação completamente injusta, especialmente por causa do seu compromisso com Cristo. Existem situações que você não vai ter uma lei no país para ampará-lo. Como enfrentar esta situação? Os deveres e funções do Estado são diferentes dos seus deveres como cristão e como discípulo de Jesus. Para dar um exemplo bem prático. Se um ladrão entra em sua casa e de alguma maneira você consegue controlar essa situação e deixa o ladrão encurralado, você pode dar para ele uma xícara de café, mas ao mesmo tempo pode chamar a polícia. A resistência não violenta à injustiça tem sido usada também, ao longo da história, por diversos líderes de movimentos sociais contra a injustiça. Até mesmo alguns não cristãos adotam, de alguma forma, este ensinamento desafiador de Jesus. Podemos lembrar, por exemplo, de Mahatma Gandhi, sob o domínio colonial britânico na Índia. Este humanista liderou a luta pela independência do seu país, uma filosofia de resistência não violenta. Pense, por exemplo, na Marcha do Sal, uma das ações mais icônicas de Gandhi, em que seus seguidores marcharam mais de 300 quilômetros para protestar contra o monopólio britânico do sal.
Ao fabricarem seu próprio sal, eles violaram uma lei injusta de forma pacífica. Pense no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, liderados pelo pastor batista Martin Luther King na década de 50 e 60. A marcha sobre Washington, em 1963, onde Luther King proferiu aquele discurso famoso, "Eu tenho um sonho", que significou uma luta pacífica pela igualdade, e graças a Deus, com o passar do tempo, numa grande medida, ele foi vitorioso. Lembro-me também de Nelson Mandela, na África do Sul, num contexto de apartheid, de segregação racial, que vigorou por décadas. No começo ele até apoiou a luta armada, mas depois ele percebeu que não era esse o caminho. E ele se tornou, naquele país e no mundo, um símbolo da resistência pacífica durante o seu tempo na prisão e depois como líder nacional. Pense em Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha, na época do fascismo, quando este pastor e teólogo se opôs claramente à ideologia nazista e à perseguição aos judeus. Ele foi preso, ficou anos na prisão, morreu na prisão, mas ele foi usado por Deus para organizar um movimento pacífico de liderança, de resistência política, pregando a verdade do Evangelho e o amor ao próximo. Mais recentemente, e isso eu tive a oportunidade de ver, e talvez muitos dos irmãos, em 1989, na Praça da Paz Celestial, em Pequim, estudantes e cidadãos chineses protestaram pacificamente por mais liberdades e reformas políticas. E um dos símbolos dessa luta foi aquele jovem na frente de um tanque, de vários tanques, e aquele protesto fez com que eles parassem. Esses são alguns exemplos de resistência não violenta, entendendo que ela pode ser uma força poderosa para confrontar o mal. Mas temos que ser extremamente realistas. Jesus Cristo não garantiu que cada vez que se utilizar essas armas, que o outro vai se sensibilizar. Jesus orou para aqueles que o ultrapassaram, e eles continuaram até matarem Jesus. Jesus orou por quem o furou com a lança do lado, mas ele foi crucificado. Jesus transformou o sofrimento no Calvário, no altar de intercessão. E é isso que Jesus espera de nós como seus seguidores. É importante alertar que a recomendação de Jesus não garante 100% a mudança de atitude dos inimigos. Porque, na verdade, quem muda é o discípulo de Jesus. Ele vai orando e reagindo até, como nos diz a sequência do texto que faz essas propostas. Ele se torna perfeito como é perfeito o Pai Celestial. Esta perfeição é que nós devemos buscar. E se caminharmos nesta direção, é uma garantia. Isto ele garante. Vale a pena agir desta maneira, buscar e cultivar isso. Esse, então, é um grande desafio que nós temos nesta noite, para trazer para os irmãos. Mas há ainda um último alvo na vida do cristão. O último alvo que eu quero mencionar é um daqueles que Jesus Cristo mencionou muitas vezes no final da sua carreira, no final da sua vida aqui na terra, que é o alvo de fazermos outros discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas ensinou as multidões. Jesus Cristo teve algumas pessoas que o seguiram durante algum tempo, por alguns dias, por algumas semanas, até que Jesus Cristo escolhe um grupo que com ele vai caminhar passo a passo durante 3 anos. Alguns outros seguiam Jesus durante algum tempo. Alguns Jesus Cristo disse, não, volte para sua casa e comunique aquilo que eu fiz com você. Você não precisa me seguir literalmente, fisicamente. Segue os meus ensinamentos. Mas houve aquele grupo que Jesus Cristo escolheu para com eles conviver dia após dia, noite após noite. E eles foram percebendo quem era Jesus, e eles foram aprendendo de Jesus. E a esse grupo, e a outros que se achegaram, querendo seguir a Jesus de verdade. No final da sua jornada, as últimas palavras de Jesus, expressando assim o seu grande desejo, foram as seguintes: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecer todas as ordens que eu lhes dei.
E lembre-se disso, estou com vocês até o fim dos tempos. Esta é uma missão que nós recebemos. E esta missão está vinculada à própria missão de Jesus. Lembra, nós estamos sempre fazendo essa conexão? O que Jesus Cristo nos pede, nos orienta para fazermos é aquilo que Ele já fez e faz por nós. Ele diz, assim, Pai, como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Está na oração sacerdotal. E quando Ele volta e se encontra com os discípulos, no primeiro reencontro com o grupo em si, Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Então, há uma conexão entre a missão de Jesus e a nossa missão. E um dos aspectos preponderantes da missão de Jesus é fazer com que aquelas pessoas pudessem ser seus discípulos. Pudessem continuar reproduzindo a sua vida e os seus ensinamentos neste mundo, da melhor maneira possível. E assim como Cristo teve que entrar no nosso mundo e conviver com aquelas pessoas, nós também temos esse desafio. Nós não podemos viver completamente isolados das pessoas ao nosso redor, porque nós temos uma missão com elas. No seu círculo de relacionamentos. Você só tem cristãos? Você precisa repensar isso. Porque o mais comum é que quanto mais tempo de vida a gente tem na igreja, quanto mais anos de convivência na igreja, o nosso círculo de relacionamentos vai ficando muitas vezes restrito aos irmãos da igreja. Quando na verdade, o que Deus deseja é que nós possamos ter sim vínculos fortes com os nossos irmãos na fé, mas ao mesmo tempo não perdermos vínculos com aqueles que podem se tornar discípulos de Jesus Cristo, porque o processo de discipulado começa com a evangelização, e preferencialmente com a evangelização pessoal. O processo de fazer discípulos, então, meus irmãos, começa quando você compartilha a sua fé. Quando você leva uma pessoa para o seu pequeno grupo para que ele possa conhecer a palavra de Deus. Quando você o traz para participar de um culto ou na escola bíblica dominical. E um detalhe muito importante é que a nossa pregação e esse nosso convite e essa nossa proposta para que sigam a Jesus não pode ser apenas algo da boca para fora. A maior maneira de pregarmos o Evangelho, a melhor maneira de buscarmos fazer discípulos de Jesus Cristo é com a nossa própria vida. É fortalecendo a nossa vida espiritual, é fortalecendo a nossa família, é fazendo com que as pessoas olhem para nós e digam, esta pessoa aí tem algo de diferente. E quando ele vai investigar, ele descobre que é o seu compromisso com Jesus, é o fato de você ser um discípulo de Jesus Cristo. A pregação da vida é fundamental. Dizem que Gandhi, esse líder que mencionei agora à noite, que não era cristão, ele chegou a dizer assim, eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seus cristãos, porque os seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo, que ninguém diga assim de cada um de nós. A não identificação com Cristo é certamente a maior barreira para que possamos fazer discípulos de Jesus Cristo. O alvo, então, não é comunicar apenas com as palavras, mas comunicar com a nossa própria vida a mensagem, as boas novas do Evangelho. Assim como Jesus Cristo veio e formou discípulos, que se multiplicaram e formaram discípulos, cabe a cada um de nós, na nossa geração, fazer discípulos, a começar da nossa família, que se multipliquem e façam outros discípulos. Porque se perdermos apenas numa geração, como tem acontecido em alguns países na Europa, perderemos todo o esforço daquele que nos antecederam. Em que aspectos devemos então ser como Jesus? Devemos ser semelhantes a Jesus no seu caráter. Somos desafiados a amar como Jesus amou. Somos desafiados a servir como Jesus serviu. A frutificar espiritualmente, frutificar o amor, como Jesus frutificou. A vivermos em comunhão e unidade, como Jesus viveu com seus discípulos. A tratar os marginalizados e os pecadores com a misericórdia, como ele fez. A tratar os inimigos, dando uma resposta não violenta, não vingando-se. E a fazer outros discípulos de Jesus Cristo. De todas essas propostas que apresentamos aqui, nestes domingos, quais delas são mais desafiadoras para você? Quais delas você sente que precisa de uma especial ajuda do Espírito Santo?
para que se tornem realidade na sua vida? Em que áreas você e eu precisamos aprimorar para que as pessoas possam ver Jesus Cristo em nós? Quais são os maiores desafios que você tem à luz disso que eu mencionei aqui rapidamente agora, para que a glória de Deus brilhe na sua vida, como brilhou na vida de Jesus? Feche os seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Eu quero que você faça neste momento uma sincera reflexão pessoal. Aquilo que apresentamos agora aos irmãos através desta palavra não é algo simples, não é algo fácil. Especialmente se você tem vivido uma situação de perseguição, especialmente se você tem vivido longe do contato com pessoas que você poderia partilhar a mensagem do Evangelho, vivendo numa espécie de bolha, sem comunicar-se com outros, sem comunicar a outros a mensagem do Evangelho. Ou quem sabe, nem mesmo sendo um discipulador na sua própria família, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus netos. O que você conscientemente, intencionalmente tem feito para que eles conheçam a mensagem de Jesus Cristo do seu reino? Fale com Deus agora e peça que o ajude a estabelecer um caminho que acenda no seu coração esse desejo de seguir a Jesus fielmente, amando, servindo, testemunhando, perdoando, abençoando, até mesmo seus inimigos. Pai do céu, esta é a nossa oração. Esta é a oração que fazemos com teu povo nesta noite, pedindo que seja feita uma obra tão especial no nosso coração, que possa revolucionar os nossos relacionamentos e que possamos ver na tua igreja o brilho desta mudança, Pai. Ajuda-nos, Pai. No nome de Jesus. Amém.